Caros amigos e amigas, caros camaradas, antes de mais, em nome do coletivo da CGTP, que aqui também está presente através de vários dirigentes da Comissão Executiva, mas não só, também do Conselho Nacional, queremos manifestar a nossa solidariedade e, simultaneamente, também a nossa satisfação por esta iniciativa que um sindicato da CGTP, como o STAL e muitas outras organizações, conseguiram ao longo de muitos meses desenvolver e que deu origem a esta ação que hoje aqui estamos a realizar em defesa da água pública e que recolheu cerca de 40 mil assinaturas para a petição que hoje mesmo também vai ser entregue à Assembleia da República e numa reunião que concretamente está agendada com o gabinete da Sra. Presidente da Assembleia da República. Parece-nos que esta é uma iniciativa extremamente louvável e que demonstra desde logo uma grande abertura, uma grande capacidade de se trabalhar em unidade a partir do respeito pela diferença, mas simultaneamente daquilo que é hoje um facto indesmentível, que é o interesse da água pública para o desenvolvimento no plano pessoal de cada um dos cidadãos e simultaneamente para o desenvolvimento do país. A água pública é um direito universal. A água pública não é propriedade de nenhum grupo económico ou financeiro e por mais que tentem concretizar este objetivo, esta é uma questão contra a qual nós naturalmente teremos que continuar a lutar. A água pública é o bem universal mais precioso do século XXI e dos séculos que, entretanto, se vão seguir. A água pública é algo de essencial do ponto de vista daquilo que é um património público da sociedade, da humanidade, mas também um património público do ponto de vista de cada cidadão, de cada trabalhador, trabalhadora ou de cada pessoa. E é neste contexto que nós estamos aqui, para vos dizer que neste quadro em que se procura fazer da privatização o alfa e o ômega para a resolução de um conjunto de problemas, nós dizemos que é um erro estratégico. É um erro estratégico que põe em causa a qualidade de vida e o bem-estar das populações. É um erro estratégico porque, se porventura se concretizasse, iria acentuar as desigualdades, colocando nas mãos de um número restrito de grupos económicos e financeiros o poder discricionário de usar e de utilizar a água pública para fazer o negócio e, em terceiro lugar, também era um erro do ponto de vista do desenvolvimento económico e social do país. Por mais que nos digam que as privatizações são a solução para os problemas com que nos confrontamos, nós dizemos que as privatizações são nem mais nem menos do que algo que está em movimento e que procura fazer uma transferência direta daquilo que é a responsabilidade do Estado na prestação de serviços públicos e, neste caso, de uma forma muito especial, da prestação de um serviço público que é fundamental para as famílias, que é o acesso à água e a utilização da água, para os interesses privados que de forma nenhuma podemos aceitar ou tolerar. É neste contexto que também estamos aqui hoje para vos dizer que esta, sendo uma luta que tem sido muito importante, não é uma luta que terminou, pelo contrário. Depois da entrega da petição hoje na Assembleia da República, a luta vai prosseguir. E vai prosseguir porque, neste momento também, tal como já percebemos, a seguir à apresentação do Orçamento de Estado para 2013, que acumula a austeridade com que já éramos confrontados, que traz mais sacrifícios a acrescentar aos sacrifícios com que já fomos também brindados nos últimos anos, também este problema do ataque às funções sociais do Estado não nos pode deixar ficar sem uma resposta plausível. Agora dizem que é necessário cortar 4 mil milhões de euros na despesa social. Ora bem, não é na despesa social que se tem que cortar. Não é privatizando nem as águas e muito menos criando condições para implementar menos Estado para os cidadãos e mais Estado para os grupos económicos e financeiros que o país vai ter um rumo de progresso e justiça social. É pelo contrário. É apostando nas pessoas, é melhorando as suas condições
condições, quer do ponto de vista da sua vida pessoal, quer da sua qualidade de vida, que nós podemos e devemos continuar a exigir que tal tenha uma resposta objetiva e positiva. Mas não é só, é que as funções sociais do Estado também são um elemento determinante para o desenvolvimento económico e social do país. Nós hoje verificamos em algumas das autarquias que foram pioneiras na privatização da prestação, do fornecimento deste serviço, que na altura se dizia que era necessário que com a privatização se promovesse uma maior concorrência, que a concorrência era benéfica para os cidadãos, que a concorrência ia melhorar as condições, quer das infraestruturas, quer também dos preços a praticar junto das populações. Ora, o que nós verificamos hoje é precisamente o inverso. Essas autarquias, na esmagadora maioria dos casos, onde primaram pela privatização ou pela entrega da concessão da prestação do serviço público de água às entidades privadas, a esmagadora a maioria da população hoje paga muito mais do que pagava anteriormente. Portanto, se mais não se verificasse do ponto de vista da análise a fazer sobre aquilo que se passa neste país, pelo menos que tenham humildade e, acima de tudo, a abertura para perceber, para ter em consideração as experiências que, entretanto, já foram implementadas em Portugal e o falhanço absoluto que dali resultou. É por isso mesmo que nós costumamos dizer que não nos calamos perante as injustiças e muito menos deixaremos de continuar a lutar, a intervir, a reclamar outras políticas no que respeita àquilo que se está a passar no nosso país. Ainda esta manhã tivemos uma reunião com a Troika e, camaradas, é uma coisa aflitiva. E nós hoje verificamos, ipsis verbis, mais uma cena, agora uma nova versão do Titanic. Ou seja, o país está-se a afundar, mas a Troika e o Governo continuam a dar música aos portugueses e às portuguesas. Portanto, as coisas hoje estão claras para todos que a dívida atingiu os 122,5% do produto interno bruto em 2012. Que, entretanto, é o próprio Fundo Monetário Internacional a reconhecer com estas políticas que a dívida em 2020 continuará na ordem dos 110%. Que, entretanto, há um desemprego que afeta 1.475.000 pessoas, entre desempregados, pessoas inativas e em subemprego. Que a maior parte dos desempregados não recebe qualquer tipo de proteção social. Que se está paulatinamente a atacar o setor da administração local e regional, com todas as implicações que isso tem para os trabalhadores, mas também para as populações. E perante este quadro, que é um quadro que começa a ser dramático, que um quadro que começa a ser, por demais, evidente que não se pode manter, aquilo que nós ouvimos é que o que conta são números. E, portanto, os números para eles sobrepõem-se às pessoas. Ora, nós pensamos precisamente o inverso. E acreditamos, objetivamente, que o caminho tem de ser outro. Primeiro tem de estar sempre as pessoas, os homens e as mulheres. Mas, acima de tudo, primeiro tem de estar sempre o cidadão, o ser humano, aquele que todos os dias está aqui a viver e a trabalhar neste país. É preciso que a economia seja colocada ao serviço das pessoas e não as pessoas tratadas como objeto numa economia que cada vez está mais dominada pelo setor financeiro, de costas voltadas para os problemas dos trabalhadores, das trabalhadoras, dos jovens, dos desempregados, mas também dos reformados e dos pensionistas. É por isso que nós, neste momento e nesta iniciativa em defesa da água pública, consideramos que esta é uma iniciativa, repito, de grande significado, mas é mais uma iniciativa que se insere num conjunto de outras iniciativas para as quais nós teremos que continuar a dar resposta. Teremos agora, em março, um março de protesto, proposta e luta, e teremos também neste março, tal como hoje já estamos aqui a fazer, muitas ações dos trabalhadores e de outras camadas da população. Muitas ações para exigir respeito pelos direitos de quem trabalha, para exigir que a contratação coletiva e o direito à negociação sejam direitos salvaguardados e, sobretudo, respeitados, mas também hoje, como aqui estamos, com um conjunto de movimentos muito diversificado e pela via também do STAL e da CGTP, a dizer que
esta é uma área muito importante e que demonstra que o movimento sindical não está apenas e só virado para defender os interesses dos trabalhadores do ponto de vista das suas condições de trabalho e de vida. A intervenção do movimento sindical tem uma visão muito mais abrangente, muito mais também, neste caso que é um concreto, centrada naquilo que tem de ser um serviço público ao serviço das populações, ao serviço do país, ao serviço do desenvolvimento de Portugal. É neste contexto que nós pensamos que é necessário prosseguir este tipo de ações e é necessário acreditar e transmitir à opinião pública de que temos condições, temos força e, acima de tudo, temos os argumentos e a força moral da razão que nos acompanha em relação a esta e outras iniciativas para exigir não só o fim do memorando da Troika, mas também o fim da política direita, o fim deste governo e a possibilidade dos portugueses, de todos, sem exceção, se pronunciarem e, através do seu voto, encontrarem caminhos alternativos que respondam às suas necessidades e, sobretudo, deem sequência aos seus anseios. É isto que nós pensamos e é por isso que hoje vos estamos aqui mais uma vez a dizer que vos saudamos e continuamos a acreditar e a contar convosco para as muitas batalhas que se vão seguir até que as coisas se resolvam. E por mais que alguns digam que o protesto só por si vale o que vale, nós hoje estamos aqui também para vos transmitir que, ao contrário do que alguns pensavam, de que depois destas políticas os portugueses e as portuguesas, os trabalhadores e outras camadas da população iriam de alguma forma ficar pelo desabafo e também pela constatação dos factos numa postura inerte e sem reação, o que nós hoje estamos a verificar ao longo de 2012, mas também nas lutas que estamos a realizar, nomeadamente aquelas que tiveram lugar no passado dia 16 de fevereiro e as outras que se vão seguir, é que este país tem um povo que tem coluna vertebral, um povo que luta pela defesa da sua dignidade, um povo que não se agacha perante os problemas e muito menos um povo que aceita uma política de capitulação perante outros interesses que nada têm a ver com os interesses de Portugal e de quem aqui vive e trabalha. Por isto tudo, camaradas e amigos, muitas felicitações, um grande abraço e bom trabalho e muita força para as lutas que hoje estamos aqui a travar e para as outras que se irão e contamos convosco. Viva a luta dos trabalhadores e das populações, viva a petição, neste caso concreto, em defesa da água pública.